Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina matemática aplicada. O tema do vídeo é a função afim. Nesse vídeo aqui nós falamos sobre o gráfico de uma função afim, que também vai servir da função linear ou a função constante, pois eu mencionei no vídeo passado que essas funções, essas três funções, têm algo em comum. E esse algo em comum, ele remete muito ao gráfico destas funções. Aqui eu coloquei isso explicitamente. O gráfico de uma função afim, linear ou constante é dado por uma reta, ou seja, vai ser uma linha reta. Neste caso, basta tomarmos a reta que passa por dois pontos distintos. Vai ser coordenada x1, aí eu jogo na função, obtenho o y associado, o f de x1, pego outro ponto x2, e jogo na função e obtenho o f de x2. E aí eu ligo esses dois pontos por uma reta, esse vai ser o gráfico da função. Tá certo? A gente costuma, quando a gente vai falar em gráfico, usar softs, Mas em alguns casos, quando você está estudando, é interessante você saber fazer um desses gráficos na mão, mas claro, na vida futura da gente, a gente vai fazer pouquíssimos gráficos na mão. Aí é importante você já pensar em um softzinho que esboça um gráfico, alguma coisa, se você é uma pessoa que trabalha muito com isso, com análise de gráfico, de dados, é interessante que você tenha à mão aí um software. Mas para nós aqui, durante o vídeo, nós vamos fazer tudo à mão. Então, exemplo, esboço o gráfico das funções a seguir. Então, são as mesmas funções que nós vimos no vídeo passado, que classificamos em afim, linear e constante. Então, a gente vai pegar essas funções agora e esboçar o gráfico delas. Você vai ver que a metodologia de esboço é praticamente a mesma, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, Então, aqui no item A, eu tenho essa função, f de x igual a menos x. Então, como ele falou, basta eu pegar dois pontos distintos. O que é distinto? Eu vou pegar um x, 1 para 1 e um x2 ponto, onde esses caras são diferentes. Então, obviamente, os pontos vão estar em posições diferentes. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui um x1, por exemplo, igual a menos 1 e um x2 igual a 1. Então, se eu pego x1 igual a menos 1 e eu jogo esse cara na minha função, f de x1, vai ser o quê? Vai ser f de menos 1, que vai ser o quê? Menos aqui que está aqui, com menos 1, menos com menos dá mais, dá 1 positivo. Então, aqui eu gero o meu primeiro ponto, vai ser o ponto A, que vai ser o ponto de entrada menos 1 e saída 1. Então, eu vou ter que marcar esse pontinho no plano cartesiano, tá certo? E aqui, x2 igual a 1, vai ser o f de x2, que vai ser o f de 1, que vai ser o quê? Menos 1. O menos aqui da fórmula com menos 1. Então isso aqui me dá o ponto B igual. Entra 1, sai menos 1. Olha só, gente, o plano cartesiano, vou fazer um planinho pequenininho aqui, ele tem algumas coisas que a gente precisa ver. Na parte de funções a gente viu um conceito mais formal, não falou tanto de gráfico, por quê? Porque para a gente poder falar de gráfico função, a gente fala de gráficos específicos. A gente vai perceber que a gente, humanamente falando, a gente não consegue traçar um gráfico um monte de funções. Quem traça é o computador, porque o computador sai botando um bocado de pontinho e depois liga tudo. Então a gente, humanamente falando, fica inviável traçar o gráfico da maioria das funções. A gente traça só aqueles mais comuns, uma linear, uma quadrática, uma exponencial, logaritmo, uma trigonométrica, mas quando é uma função mais complicada, a gente deixa o computador fazer, tá certo? Mas, vamos lá. Aqui nós temos o nosso plano cartesiano. Ele é a junção de duas retas que são ortogonais, quer dizer, o ângulo entre elas é 90 graus. Aqui eu tenho o eixo x, onde eu vou ter números positivos para cá e números negativos para cá. E aqui eu vou ter o eixo y, negativo para baixo, positivo para cima. Um ponto que é marcado aqui, nesses eixos, ele vai ter uma coordenada aqui em x, uma coordenada em y. Tá certo? Então, a gente marca um pontinho assim. Beleza? A gente vai ver isso para esses dois pontos, como é que vai funcionar. Tá certo? Então, o que acontece? Eu vou desenhar aqui, é bom que você tenha uma régua, se você for fazer esse desenho, para não ficar uma coisa muito estranha. Tá certo? Pode usar a caneta também. Como eu falei aqui, é mais uma ideia do gráfico. Quem esboça o gráfico mesmo bonitinho é o computador. A gente tenta. Então, eu vou marcar esses dois valores aqui, esse no eixo x. Então, menos 1, se o zero está aqui, é a origem, no caso, é o encontro dessas retas, já que aqui é o positivo, aqui é o negativo, e em algum momento passou do zero. Então, o zero ele vai estar bem aqui, a origem, que nós chamamos assim.
Então, nesse caso, ó, o menos 1 aqui em x, para cá é o x positivo, para cá é o negativo. Então, o menos 1 eu vou marcar aqui. E o 1 em x eu vou marcar aqui. Só que o que acontece, gente? Se você observar bem, né, o menos 1 em x ele está associado ao 1 em y. O 1 em y está onde? Aí, se você quiser na mesma escala, né, você bota aqui. Então, para eu traçar esse ponto A aqui, a gente faz uma paralela aqui, ó. Vou usar aqui a régua, né, para não ficar uma coisa muito feia, ó. A gente faz uma paralela aqui ao eixo y, né, passando por menos 1 aqui em x, e faz uma outra paralela aqui, ó, ao eixo x agora, né, aqui passando pelo 1, e na junção desses dois, na interseção, fica lá o ponto. Então esse aqui é o meu ponto A. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou marcar agora o menos 1 em y. Então, aí eu vou juntar com esse 1 aqui. Então o menos 1 eu pego esse mesmo tamanho para cá, né? Agora no eixo y eu preciso ter escala, e não preciso necessariamente que esse tamanho aqui seja igual a esse. Eu posso estar trabalhando com coisa naturalmente diferente. Agora eu preciso que esse seja igual a esse, porque eu estou no mesmo eixo, né? Assim como esse tem que ser igual a esse. Então aqui eu pego o menos 1. O que acontece? Novamente, eu vou fazer uma paralela aqui a x, vou fazer uma paralela aqui a y, ó. Vou jogar um para cá, né? Aí eu tenho o meu segundo ponto B. O que acontece? Basta eu ligar esses pontos. Eu vou tirar o zero daqui, a origem daqui, vou botar do lado de cá. E aí, quando eu ligo esses pontos, ó, eu tenho exatamente o gráfico desta função. E todos os outros dois gráficos vão ser nessa mesma linha. A gente vai atribuir pontos, claro que ele vai passar aqui no meio, viu, gente? Aqui um pontinho aqui na origem, tá certo? O gráfico um pouquinho para lá, mas ele vai cortar aqui bem na diagonal aqui certinho, beleza? Então, tá aí o esboço gráfico nesse primeiro caso, tá certo? A gente pode também botar uma tabelinha assim, ó, x, f de x, né? Aqui foi o menos 1, e aqui foi 1. A entrada menos 1 aqui teve saída 1, a entrada 1 teve saída menos 1. E aí você podia botar outras entradas também, gente. Se você quiser botar, por exemplo, se eu marcar aqui 2, professor, qual vai ser a saída? Vai ser menos 2. Então, né, você pode colocar mais valores nessa tabela para você ver o comportamento que, de fato, esses valores, se você estiver usando a régua direitinho, né, com angulação direitinha, ligar os pontos direitos, você vai ver que eles vão, de fato, né, atender essa condição de estar sobre essa reta. Beleza? Então, o item A está terminado. Aí. Vamos para o item B. A metodologia é a mesma. Depois a gente vai ver que tem dois pontos no gráfico que são especiais. Aí a gente faz um outro vídeo curtinho para ver isso. Então aqui eu tenho no item B, eu tenho a função g de x igual a 2. Que é uma função, qual o nome? Constante, conforme a gente viu no vídeo passado. Eu achei uma função que não muda. Né? A saída dela é sempre 2, independente da entrada x. É um gráfico até fácil de você traçar, mas a gente a princípio aqui vai estar traçando ela de uma forma assim, mantendo esse padrão. Nós temos aqui o seguinte, ó, vou escolher um ponto x1, agora eu vou escolher o ponto 0, para x1, e vou escolher um ponto x2 e vou escolher 3. Ah, professor, eu posso escolher qualquer ponto? Pode. Normalmente a gente escolhe 1, menos 1, 0, 1, né, valores ali perto, né, da origem ali, né, do valor 0. Mas a gente pode escolher qualquer valor que a gente quiser. Vou escolher esses dois aqui, tá certo? Então, para x igual a 0 eu vou ter o g de x1, que vai ser o g de 0, que vai ser 2. Tudo que entra sai 2. Então isso aqui me dá um ponto A igual a 0, 2. Aqui no B, g de x2 vai ser g de 3, que vai ser 2 também. Tudo que entra sai 2. Então eu vou ter um ponto B igual a 0, 2. Ou 0 não, né? 3, desculpe, 2, né? Que é essa entrada com esta saída. A saída sempre é constante. Então, o que classifica uma função, normalmente é a saída dela. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou marcar agora, fazer aqui meu eixo, né? Vou marcar esses pontos, ó. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Aqui está a nossa origem, aqui está o eixo y, aqui está o eixo x. Vou marcar os pontos 0 em x e 2 em y. Então, 0 em x eu não andei nem para cá nem para cá. Então eu estou aqui. Eu vou subir o quê? 2 unidades. Então eu vou, sei lá, escolher uma coisa de tamanho 2, né? Que eu subo 1 unidade, subo 2 unidades aqui. Então 2 está aqui. Então o meu primeiro pontinho 0, 2, ele fica exatamente sobre o eixo y. Ele é 0 em x. Então ele não está nem para lá, nem para cá. Agora, quando eu ando 3 unidades para cá,
né? Vamos usar aqui a mesma escala, então aqui seria 1, 2, 3. Né? Quando eu 3 unidades para cá, eu vou juntar com quem? Com 2 unidades subindo. Então aqui eu vou ter o quê? Uma paralela aqui em y a x, uma paralela aqui em x, né, igual a 3 a y, né? Pronto, na junção dos dois eu tenho esse pontinho. O que eu vou fazer? Aqui está meu A, né? Aqui está meu B. Vou só ligar eles dois, ó. Então eu tenho um gráfico aqui que é uma reta, beleza? O que eu percebo? Se eu for analisar um fenômeno, por exemplo, como esse, eu vou notar que ele sempre está igual a 2. Por exemplo, é o preço de uma ação. Claro que aqui eu não teria a parte negativa, né? Aqui seria o tempo em dias. 0 dias, né, no início, né, 1 dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois. Então, eu percebi que essa ação sempre está valendo R$2. É uma coisa o quê? Constante. Então, eu percebo que a reta nem sobe, nem desce, né? Então, a gente não tem variação. Ou seja, ela não vai ser nem subindo, nem descendo. No exemplo anterior, nós tínhamos uma reta que descia. Isso vai dar até uma definição nos próximos vídeos aí, que a gente vai ver sobre o crescimento de uma função, analisando um certo sinal de um dos componentes aqui da função afim, que é o A e o B. Né? Então a gente vai ver que o sinal do A, na verdade, ele vai ter a ver, ou seja, se o A é positivo ou negativo, né, ou é zero, a gente vai possibilitar saber o crescimento da função. Se é um fenômeno que à medida que o x aumenta, se a função está permanecendo constante, está aumentando ou está diminuindo. Então, são coeficientes importantes, né? Os coeficientes A e B, eles dizem muitas coisas sobre uma função. Então, agora a gente vai para o item C. Da mesma forma, no item C, né? Vou apagar aqui. Então, fazer com bastante calma é bem simples, né? Bem procedimental mesmo. Você não pensa muito para fazer uma questão dessa. 3x mais 3. Então, aqui é a mesma coisa. Você escolhe dois valores de entrada, vou escolher aqui o menos 1, e o x2 eu vou escolher o 1. Eu acho que coincidiu até com o primeiro, né? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Se o x for menos 1, eu vou ter o quê? O h de x1, que vai ser o h de menos 1, que vai ser 3 vezes menos 1 mais 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 3, 0. Então você tem aqui o ponto o quê? A entrada aqui foi quanto? Menos 1, e a saída foi 0. Ele ficou sem altitude, né, em y. Ele bateu exatamente no meio de y. Né? E aqui, se for 1, você vai ter que o h de x2 vai ser o h de 1, que vai ser 3 vezes 1, não precisa de parênteses, né, não tem sinal, mais 3. 3 vezes 1, 3, mais 3, 6. Então você tem um ponto B aqui igual a o quê? 1 em x, 6 em y. Tá certo? Então agora você vai para a marcação. Vou fazer um pouco mais baixo aqui, né? O eixo x, porque vai subir 6, né? Então nós temos aqui. Então, o que acontece? No menos 1, ó, vou marcar aqui menos 1. Aqui, ó. Aqui. Menos 1 em x, ele vale quanto? Ele vale 0 em y. Então, ele nem subiu, nem desceu. Então, ele permaneceu a essa altitude aqui. Tá certo? Agora, no 1 em x, aí você marca aqui 1, ó, tenta manter o mesmo tamanho aqui, ó. No 1 em x, ele vai o quê? Subir 6 unidades. Então, ele vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu marco 6 aqui. Aí agora você vem para a marcação do ponto B. Então, aqui está o seu ponto A, né? E aqui no ponto B você vai fazer uma paralela a x aqui, ó. Outra paralela aqui, no encontro delas é o pontinho, ó. Aí você apenas liga esses dois caras, certo? Se você tiver uma escala certinha, né? Você vai perceber que outros pontos também vão estar sobre essa reta. Por exemplo, uma coisa interessante. Se eu jogasse 0 aqui, então 0 seria entrada, 3 vezes 0, 0. Mais 3, 3, ó. Ele passaria exatamente nesse ponto, ó. 1, 2, 3, que é o ponto o quê? 0 em x, 3 em y. Você vê que o meu desenho está bonzinho, que ele passou aqui, nesse outro ponto. A professora poderia dar mais pontos no gráfico? Pode, não tem problema nenhum. A gente faz com 2 para facilitar a nossa vida, porque uma reta é completamente determinada por apenas 2 pontos. Mas você pode dar mais pontos. No próximo vídeo, gente, a gente vai perceber que tem 2 pontos muito importantes nesses gráficos aqui. Eu vou adiantar quais são,
aqui, mas eu não vou mostrar como achá-los, né? Qual o cálculo. Isso aí vai ficar no próximo vídeo. Então é o seguinte, é o ponto que a reta toca o eixo x, que é o que a gente chama de raiz, né, da função, ou zero da função, e o ponto que ela toca o eixo y. A gente costuma traçar um gráfico só marcando esses dois pontos e ligando eles, porque eles são os chamados pontos genéricos que mais informam para nós sobre a função. Tá certo? Então, tá aí. Próximo vídeo a gente vai completar nesse estudo gráfico, né, fazendo mais um exemplinho falando desses pontos especiais. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.